Quando falamos em mito, imediatamente pensamos na mitologia grega, mas temos também o mito africano. Apesar de não ser tão ou mais antigo que o grego, é menos estudado na academia, nas escolas e até em cursos de teologia. Tem, no entanto, forte presença na cultura brasileira, cubana e até europeia. Segundo alguns historiadores, certas lendas gregas são cópias das lendas africanas. Verdadeira ou não essa hipótese, o fato é que o mito africano é extremamente rico e nos possibilita entender uma série de complexidades da humanidade. Segundo a mitologia africana, todos nós somos filhos de orixás e herdamos deles nosso caráter, gostos, personalidades e até comportamento sexual. Como vimos no capítulo anterior, uma das versões do mito africano conta que antes de tudo havia o caos, até que um deus supremo chamado Olorum criou o universo, suas estrelas e planetas, o mundo material, separando-o de maneira drástica do plano imperial ou sobrenatural, para estabelecer seu controle sobre os seres que habitam sobre o mundo. Olorum criou os elementos, tomando cada um deles a forma material dos orixás, a água salgada para Iemanjá, a rocha para Xangô, o vento para Iansã e assim por diante. Outra maneira de explicar o mesmo processo é menos mística. Os orixás seriam seres humanos importantes, donos de grande poder em vida, que morreram de maneira incomum. Essa sobrecarga de sentimento teria provocado uma espécie de derramamento de essência de cada ser, impedindo que eles assumissem a forma comum de todos os espíritos mortos, os eguns, que estudaremos mais na frente, e fazendo que se identificassem com um dos elementos da natureza. No capítulo de hoje, veremos a história, as lendas e as características de 3 orixás que são considerados os maiores guerreiros do Orum: Oxóssi, Ogum e Xangô. Quem são eles? O que existe de misterioso por trás dessas 3 figuras mitológicas? Eles seriam entidades do bem? Seriam entidades do mal? Ou são entidades neutras? O que a religião de matriz africana acredita? Lembrando mais uma vez que o intuito deste documentário não é dizer se a entidade é um demônio ou se é algo do bem. O nosso único intuito com o documentário é mostrar o ponto de vista histórico, lendário e místico de quem acredita nestas entidades. Muitos ainda me perguntam: Tio Lu, essas entidades são demônios? São do bem ou são do mal? Bom, apresentarei apenas os contextos que foram falados. Afinal, este é um documentário de ponto de vista histórico e antropológico. O meu ponto de vista pessoal será colocado de maneira muito discreta no final do vídeo. Afinal, cada um acredita no que quer. O que é bom para você talvez não seja bom para o seu próximo e vice-versa. Vocês estão preparados para acompanhar o 2º capítulo desta viagem fascinante sobre a mitologia africana? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês.
mitologia africana. Capítulo 2. Oxóssi, Xangô e Ogum, os guerreiros do Orum. Como vimos no capítulo anterior da série, os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza. Segundo as religiões de matriz africana e devotos destas entidades, as características de cada orixá se aproximam dos seres humanos, pois eles se manifestam através das emoções, como nós. Sentem raiva, ciúme, amam em excesso, são passionais e também possuem até espírito de competição. Hoje falaremos sobre 3 orixás que são muito populares nas religiões de matriz africana no Brasil: Oxóssi, Xangô e Ogum. Segundo muitos seguidores das religiões de matriz africana no Brasil, como o Candomblé, a Umbanda e a Quimbanda, eles são considerados 3 das entidades mais poderosas do Orum. Se você não entende o que significa a palavra Orum, isso foi explicado no primeiro capítulo da série, mas vamos resumir. Segundo a crença das religiões de matriz africana, o Orum é como se fosse o Olimpo africano, lugar sagrado no universo onde os orixás vivem. Agora vamos ao que interessa. Falaremos sobre os 3 orixás. Oxóssi. Segundo a crença, Oxóssi é o orixá caçador, protetor das matas, dos animais, das florestas e dos caçadores. Veste-se de verde, azul turquesa e vermelho. Traz sempre consigo o seu ofá, arco e flecha. Seu dia é a quinta-feira. Segundo a crença, seus filhos são pessoas muito exigentes no cumprimento das obrigações, das atitudes firmes e são até um pouco duras. Não têm papas na língua e costumam falar tudo o que pensam. Dão muito valor aos acordos e não faltam à sua palavra. Com tendência à timidez, não gostam de demonstrar as suas emoções. Diz a lenda que em tempos distantes, Ododua, Obade-Efé, diante do seu palácio real, chefiava o povo na festa da colheita dos inhames. Naquele ano, a colheita havia sido farta e todos, em homenagem, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho. Era grande a fartura. De repente, um grande pássaro, Eleiê, pousou sobre o palácio, lançando seus gritos malignos e lançando fardas de fogo, com a intenção de destruir tudo que por ali existia. Pelo fato de não terem oferecido uma parte da colheita a Agés, feiticeira portadora do pássaro, todos se encheram de pavor, prevendo desgraças e catástrofes. Então Obá mandou buscar um caçador que era conhecido por suas 50 flechas, que, arrogante e cheio de si, errou todas as suas investidas contra o pássaro. Então foi chamado outro caçador que era conhecido por suas 40 flechas. Embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas as suas investidas contra o grande pássaro. Ainda foi convidado para a grande façanha de matar o pássaro da feiticeira das distantes terras de Idô. Outro guerreiro, o guardião das 20 flechas, Fanfarrão, apesar de sua grande fama, atirou em vão as suas 20 flechas contra o pássaro encantado e nada aconteceu. Por fim, já com todos sem esperança, resolveram convocar de uma cidade distante o caçador de apenas uma flecha, que timidamente lançou a sua única flecha contra o grande pássaro, que caiu e morreu na hora. A flecha foi certeira e mortal. Todos, após o ato, começaram a dançar e gritar de alegria: Oxóssi, Oxóssi,
caçador do povo. A partir desse dia, todos conheceram o maior guerreiro de todas as terras. Foi reverenciado com honras e carrega seu título até hoje. Oxóssi. Diz também a lenda que Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum tem pelo seu irmão um afeto especial. Um dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir a sua família e tomar as suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos com sua espada de ferro. Pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez Oxóssi o provedor da sua aldeia. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, deus do ferro e da guerra. Seu domínio são as retas dos caminhos, as lutas e o trabalho. Veste-se de azul escuro, verde e vermelho. Traz sempre a sua espada pronta para o ataque. Seu dia é terça-feira. Seus filhos são pessoas com um apurado senso de honra e incapazes de perdoar uma ofensa. São fisicamente muito resistentes, curiosos por natureza, possuem muita capacidade de concentração e perseguem seus objetivos com determinação. Diz a lenda que Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele sempre voltava, com muitos tesouros e muitos escravos. Todos estes bens conquistados ele entregava a Ododua, seu pai. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas, ele tomou Ire. Antigamente, esta cidade era formada por 7 aldeias. Por isso, ainda hoje, o chamam de Ogum Mejeje Iode Ire, Ogum das 7 partes de Ire. Ogum matou o rei Onire e o substituiu pelo próprio filho, conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum Onire, Ogum Rei de Ire. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, a Coro. Daí ser chamado também de Ogum Alakoro, Ogum dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Ire, Ogum voltou para guerrear por muitos anos. Quando voltou a Ire, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia da sua chegada, celebrava-se uma cerimônia na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho, mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe um sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência é curta, se encheu de raiva, quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu finalmente o filho de Ogum e ofereceu-lhes seus pratos prediletos, caracóis e feijão regados com dendê, tudo acompanhado com muito vinho de palma. Ogum, arrependido e calmo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante e que viera agora o tempo de repousar. Ele baixou então a sua espada e desapareceu sobre a terra. Xangô.
Segundo a crença, Xangô é o orixá da justiça, do trovão e da pedreira. Veste-se de vermelho e branco, usa uma coroa e traz o oxé, machado duplo, e o xerê, instrumento musical. Seu dia é quarta-feira. Seus filhos são pessoas fisicamente fortes, atrevidos e prepotentes, com um senso de justiça muito próprio, não suportam desaforos. Às vezes, agem como se fossem os donos da verdade, porém quando a situação complica, sempre buscam um meio termo para não sair perdendo. Diz a lenda que Xangô era rei de Oió, o mais temido e respeitado de todos os reis. Mesmo assim, um dia seu reino foi atacado por uma grande quantidade de guerreiros que invadiram a cidade violentamente, destruindo tudo e matando soldados e moradores numa tremenda fúria assassina. Xangô reagiu e lutou bravamente durante semanas. Um dia, porém, percebeu que a guerra tornara-se um caminho sem volta. Já havia perdido muitos soldados e a única saída seria entregar sua coroa aos inimigos. Resolveu então procurar por Orumilá e pediu-lhe um conselho para evitar a derrota quase certa. O adivinho mandou que ele subisse em uma pedreira e lá aguardasse, pois receberia do céu a iluminação do que deveria ser feito. Xangô subiu e, quando estava no ponto mais alto, foi tomado de extrema fúria, pegando seu cochê, machado de 2 lâminas, e começou a quebrar as pedras com grande violência. Estas, ao serem quebradas, lançavam raios tão fortes que em instantes transformaram-se em enormes línguas de fogo que, espalhando-se pela cidade, mataram uma grande quantidade de guerreiros inimigos. Os que restaram, apavorados, procuravam os soldados de Xangô e renderam-se imediatamente pedindo clemência. Levados até o rei, os presos elegeram um emissário para servir-lhes de porta-voz. O homem escolhido foi logo se atirando aos pés de Xangô. Desculpou-se pedindo perdão. Humilhando-se, explicou que lutavam não por vontade própria, e sim forçados por um monarca, vizinho de Oió, que tinha um grande ódio de Xangô. Xangô, altamente perspicaz, enxergou nos olhos do guerreiro que ele falava a verdade e perdoou a todos, aceitando-os como súditos no seu reino. Assim, tornou-se conhecido como o orixá justiceiro, que perdoa quando defrontado com a verdade, mas que queima com seus raios os mentirosos e delinquentes. Existem muitas outras lendas sobre Oxóssi, Ogum e Xangô. Apenas apresentamos aqui as lendas mais contadas na história, porém existem diversas, milhares. Quais são as verdadeiras e quais são as primeiras é difícil saber. Porém, uma coisa é certa: a história em si, por trás de cada lenda, é fascinante e ao mesmo tempo obscura. Agora, analisando cada uma dessas lendas, podemos observar que existem pontos muito negativos também presentes nessas entidades e em suas histórias, em todo o seu contexto. Falei no vídeo anterior. Você acha que é algo positivo uma entidade trabalhar tanto com o bem quanto com o mal? Enquanto essas lendas falam do lado positivo e do lado negativo dessas entidades, a Bíblia conta somente os lados positivos da história de Jesus Cristo. Então você argumenta, mas quem escreveu a Bíblia não quis mostrar o lado negativo de Jesus. Não foi bem esse o motivo. Na verdade, Jesus não possui um lado negativo. Ele é o símbolo da perfeição e um exemplo a ser seguido. Enquanto Oxóssi é caçador das matas, Jesus é caçador de almas. Ogum foi considerado um grande rei e um grande guerreiro em suas batalhas. Tudo bem, mas Jesus é o Rei dos Reis e o maior de todos os guerreiros da galáxia, montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos são como chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada. Ele é mais poderoso do que qualquer outra entidade. Até porque Jesus não é uma entidade, ele é a divindade.
Ele é mais justo do que Xangô pode ter sido ou demonstra ser. Aliás, Jesus é o sol da justiça. Quero deixar claro que a minha intenção não é ofender a sua religião ou a sua crença. Afinal de contas, cada um escolhe o caminho que bem lhe parecer melhor. Eu estou apenas expondo a minha opinião, aquilo que acredito que seja bom. Assim como você acredita que seus orixás, seus guias, caboclos, ou seja lá qual for a entidade que você é devoto, é algo bom para a sua vida, eu acredito e manifesto que o Deus de Israel é a melhor opção para a vida espiritual saudável de qualquer ser humano. Não estou falando de religião, estou falando de fé. A minha fé está em Deus, em Jesus Cristo e no Divino Espírito Santo. E a sua? Onde está? Volto a dizer, não entenda isto como ofensa. Não tome para si uma ofensa que eu não fiz. Afinal de contas, somos livres para expressar a nossa opinião e acreditar no que quisermos. Você acredita no que você quiser. Eu acredito naquilo que eu quero. E assim vivemos felizes, nos respeitando. Afinal, discordar não é ofender, é divergir sem faltar o respeito. Pronto, essa foi a minha opinião pessoal. Sinta-se livre para colocar a sua opinião pessoal aí nos comentários embaixo. Neste vídeo, falamos sobre os 3 principais orixás masculinos. No próximo vídeo, falaremos sobre os 3 principais orixás femininos. Não perca o próximo capítulo de Mitologia Africana, Yansan, Oxum e Iemanjá. Te espero no próximo vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.